Boa tarde, bom dia, boa vida. Queridos irmãos, que a paz de nosso Senhor Jesus seja ao coração de todos vocês. Hoje, vamos ver como a ciência espiritual pode ser aplicada à nossa prática. Estudando o livro A Gênese segundo o Espiritismo, do nosso mestre Allan Kardec, falamos da constituição do nosso corpo perispiritual. Antes, ele explica uma coisa muito lógica e sensata. A matéria, o fluido material e o fluido espiritual, que na verdade partem da mesma origem, que é o fluido ou energia cósmica, aquela famosa partícula de Deus que o homem quer encontrar. Este fluido cósmico universal, modificado, assim como modificamos os elementos químicos, uma pequena modificação numa molécula e o elemento químico muda totalmente. Assim como esse fluido cósmico universal forma a matéria, que chamamos de densa, mas sabemos que não é densa. Existe mais espaço vazio entre os corpos, no meio dos corpos materiais, do que espaço preenchido. Se chegarmos ao íntimo do íntimo de qualquer corpo material, veremos energia. Energia que Allan Kardec chama de fluido, porque ele diz que a única coisa que é pura energia é o espírito, é o princípio inteligente. As demais ainda é energia, mas que pode ser materializada. Por isso ele chama de fluido e eu concordei plenamente. Mas é energia, tudo é energia no universo. Deste fluido cósmico universal, com as modificações necessárias e com o adensamento, a diminuição do padrão vibratório, formamos a matéria, onde vivemos hoje os encarnados. Com outras modificações, nós temos o fluido espiritual, a energia espiritual, que igualmente é infinitamente variada. Pode variar em frequências vibratórias quase ao nível material, até frequências vibratórias altíssimas, fluidos altamente purificados, que são mais energia, muito mais energia do que matéria, e que formam os locais de grande felicidade no universo, onde estão os espíritos que já vibram nessa altíssima frequência do amor incondicional de Deus. Então, este fluido espiritual também pode ser modificado de várias maneiras. O nosso perispírito é constituído deste fluido espiritual e absorverá aquilo que nós temos uma sintonia vibratória. Como a energia vibra numa frequência, entrará em sintonia e absorverá fluidos semelhantes. Por isso, o corpo perispiritual de cada indivíduo tem uma constituição diferente, propriedades diferentes, a depender da purificação e desmaterialização desta alma, deste espírito, a depender dos seus sentimentos, dos seus pensamentos e das suas atitudes. O corpo perispiritual, que é o molde, que é a causa deste corpo material, que é apenas o efeito, que está no final da cascata. Então, o corpo perispiritual nosso, que envolve o nosso espírito, que é feito desta energia, deste fluido espiritual, que surge a partir do fluido da energia cósmica primária, ele é o molde do nosso corpo físico. Assim,
os perispíritos de todos os seres encarnados e desencarnados, porque a constituição é a mesma, podem entrar em sintonia, podem entrar em comunicação. Isso explica porque às vezes uma pessoa chega perto de nós e nós não conversamos com ela, mas não nos sentimos bem ao lado dela. O corpo perispiritual dela, vibrando na sua frequência, entra em contato com o nosso e nós não nos sentimos bem. O corpo perispiritual está ao redor e através de nós. Podemos expandi-lo e aí sentir mais, entrar em contato com o universo, com cada energia de cada ser vivo. E este contato entre os corpos perispirituais explica muitas coisas. Outra coisa interessante estudada no livro, o nosso perispírito, através do nosso cérebro perispiritual, pode e consegue manipular com o pensamento o fluido espiritual, a energia espiritual, e pode modificar esse fluido espiritual, irradiando para a direção, para a pessoa que você quer, energias de luz, de paz e de amor, ou ao contrário, de ódio, de rancor, fazendo bem ou fazendo mal ao perispírito deste irmão, que depois, essa alteração perispiritual sendo a causa, poderá desencadear uma doença física. Então o nosso pensamento é poderoso, o nosso pensamento constrói, o nosso pensamento consegue modificar o fluido espiritual e irradiá-lo para a direção e com a intenção que nós queremos. Por isso é importante viver em vigilância e oração. Se elevamos a frequência vibratória, se purificamos o fluido espiritual do nosso perispírito, não entramos em sintonia vibratória, não absorvemos fluidos deletérios a nós. E quando pensemos o bem, perdão, amor e compreensão a todos, porque assim estaremos irradiando esta energia, este fluido espiritual para os irmãos a quem pensamos, levando para eles energias salutares de saúde, de paz e de amor. Portanto, o conhecimento do perispírito, o conhecimento das faculdades que o espírito tem de modificar o fluido espiritual, deste contato de um perispírito com o outro, pode e deve ser colocado em prática todos os dias de nossa vida, quando pensamos, quando sentimos e quando agimos, para ajudar aos outros e para também nos proteger da absorção de energias e fluidos deletérios a nós. Paz e amor a todos.